Deus está em ti, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e posso me ouvir. Deus está em nós, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e posso me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e posso me ouvir. Todos necessitam. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem
tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Amém. Consegue entender o motivo que nos faz viver, olhando sempre para frente, ter algo mais, ser tão diferente dos homens e de suas más ações, grande fonte de decepções, onde não há vida para se enxergar, mas um motivo que nos faz cantar. Olhando sempre para frente, ter algo mais, ser tão diferente dos homens e de suas más ações, grande fonte de decepções, onde não há vida para se enxergar, mas um motivo que nos faz cantar. Vida, nós temos vida com Jesus, vida, Ele nos trouxe lá na cruz, vida, nós temos vida com Jesus, vida, Ele nos trouxe lá na cruz. Amém. Ele exaltado em português e japonês. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Shubeta taeyo takara kari, Shuyesu o Shubeta taeyo tokoshi Shuyesu dorao Shuno ai Itsumade mo kawarazu Zenji o Yorokobi de mitasu Shuo hobeta taeyo takara kani Shuo hobeta taeyo takara kani. Amém. Digno é o Senhor.
gente vai subir o tom 2 vezes, tá? Digno de louvor é o Senhor dos exércitos. Digno de louvor é o Senhor dos exércitos. Adoramos com louvor, adoramos com louvor. Digno de louvor é o Senhor dos exércitos. Digno de louvor é o Senhor dos exércitos. Adoramos com louvor, adoramos com louvor. Digno de louvor é o Senhor dos exércitos. Digno de louvor é o Senhor dos exércitos. Adoramos com louvor, adoramos com louvor. Amém. As próximas músicas vamos cantar e trazer nossos dízimos e ofertas. Em português e depois em japonês, tá? Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junta-te, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti, estuvo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Vem renovar minha mente inteira.
louvarei no poder do teu amor. Paga Kotoro Surikaeta Mae Apurederu Megumi no Nakade Wagayo wasa Torisaleta Mae Wagayo wasa Anata no ai de Mi soba ni kakiyoseta mae Anata no ai no naka Watashi wa noboru Shu ni dakare Ima habataku Shu Yesu no ai de Sono mika o arawashitaうちにおられる主よ我が想い御心の中に日々と繰り返してあなたの愛で御そばに抱き寄せたまえあなたの愛の中私のように私は登る主に抱かれ今羽ばたく主イエスの愛で抱き寄せたまえあなたの愛の中わしのように私は抱かれ今羽ばたく主イエスの愛で主に抱かれ今羽ばたく主イエスの愛で主に抱かれ今羽ばたく主イエスの愛で
Cid, levanta uma oração para a gente, por favor. Amém, Senhor. Certo? Bom dia para todos. Minasama ohayou gozaimasu. Mina o genki desu ka? Todo mundo bem? Alguém esqueceu de tomar café da manhã hoje? Todo mundo bem? Mina o genki desu ka? Ai, muito bem. É um grande prazer estar de volta à casa de Deus. E para este momento de louvor, para este momento de adoração ao nosso Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses. Kolossai Bito no Tekami no Dai 3章の16節の言葉をお読みしましょう。Colossenses capítulo 3, verso 16. Kolossai Bito no Tekami no Dai 3章の16節の言葉です。A versão que vou usar agora nesse versículo é da NVI. Assim diz a palavra de Deus: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Mais uma vez, habite em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Gostaria de pensar junto com vocês nesta manhã sobre ensinando uns aos outros, usando como Colossenses 3,16 como base do nosso pensamento. Domingo passado, cadê o Hiroshi? Seu Zé, né? Seu Zé, a gente fez um ensaio dessa última música que nós cantamos e tivemos estudando um pouco o livro de Coríntios e ele me disse o seguinte: ô Sérgio, é bom a gente levar um choque, assim, de vez em quando, né? Toda vez que eu ouço a palavra choque, me vem a lembrança de um choque.
Eu tinha 12, 13 anos, cresci no sítio, né, no meio do mato, e nós não tínhamos energia elétrica. Apesar de saber, ó, tem energia elétrica, tem um pedaço da cidade, à noite, tudo bem. E eu lembro que eu fui estudar na casa de um amigo, e a gente estava no porão da casa dele, e a casa ficava num terreno de desnível, né? E o porão ficava lá no fundo da casa, e a gente estava estudando lá. E ele falou assim: ô Sérgio, eu vou pegar uma coisa lá em cima, você espera aqui? Eu falei: tá bom, espero, né? Aí tinha uma lâmpada acesa, e do lado tinha um soquete, sem a lâmpada. Como todo bom caipira que cresceu no sítio, olhei para aquele soquete e falou: o que será que tem aí dentro? E eu coloquei o dedo. 220 volts de descarga e uma amperagem de 0,5 por aí. Sorte minha, né, Satoshi? Levei um choque da cabeça aos pés. Aprendi para que serve a eletricidade. E por causa disso, toda vez que eu tenho que mexer em alguma coisa elétrica, eu desligo o disjuntor da rede geral. Para mim, levar um choque não é uma coisa boa, não foi uma experiência boa. E eu acho que não continua sendo uma experiência muito terrível. Na vida cristã, eu fiquei pensando, às vezes é bom levar um choque de Deus. Mas o melhor seria a gente aprender de Deus e levar a vida que Deus quer, sem ter que levar um choque, né? Eu lembro de uma história que um amigo meu cristão disse: eu conheço um fulano, ele precisou perder tudo que ele tinha na vida dele para encontrar com Deus. Mas ele já era cristão. Eu fico pensando que a gente não precisa perder tudo que a gente tem na vida, aquilo que a gente ama, aquilo que a gente gosta, para dizer: puxa, é isso que Deus quer da minha vida. Mas de vez em quando, Deus dá um choque. Acorda. Mas eu estive pensando, eu estava preparando uma outra mensagem. Talvez um outro dia, em uma outra ocasião, a gente volte a isso. Eu estive pensando sobre sabedoria, sobre inteligência. Mas lembrei do que o seu Zé tinha dito. Às vezes é bom levar um choque. Mas eu pensei, nós temos que aprender na igreja, através das mensagens, através dos estudos bíblicos, nós precisamos aprender a como viver a vida cristã, aprender algo prático para o nosso dia a dia. Aí eu lembrei de um estudo que eu tinha feito muito tempo atrás, sobre ensinando uns aos outros. O apóstolo Paulo, na carta que ele escreveu à igreja de Roma, ele escreveu que ele olhava aquela igreja em Roma, ele via que as pessoas tinham um bom conhecimento da palavra de Deus. E não só conhecimento, eles tinham uma bondade em seus corações. E que, através do conhecimento que eles tinham adquirido, eles poderiam estar ensinando outras pessoas, poderiam estar aconselhando outras pessoas. Muitas vezes nós olhamos para os pastores, olhamos para os professores da IBD,
para os líderes da igreja e achamos que somente eles têm o dom de ensinar as pessoas. Mas isso não é verdade. A verdade é que cada um de nós, independente de sermos ou não líderes ou professores da escola dominical, nós podemos ensinar outras pessoas. Nós podemos aconselhar outras pessoas. E dentro da comunidade da nossa igreja, da Imel Camp, nós temos a oportunidade, uma grande oportunidade de desenvolver a habilidade de falar de Jesus para outras pessoas. Às vezes eu fico pensando, né? E ontem foi um dia desses, né? Poxa, eu tinha a chance de falar alguma coisa de Jesus e acabei não falando, né? Aí depois eu me arrependo e falo, poxa Deus, perdão, desculpa. Eu preciso ser mais, estar mais atento, mais apercebido e aproveitar a oportunidade. Eu conheci um pastor da igreja presbiteriana lá em Limeira, numa oficina mecânica. Gente, eu nunca vi alguém tão versátil, versátil talvez seja o termo adequado. A gente estava falando de problema de carburador de carro, de repente ele fala assim, olha, vendo esse negócio funcionando, eu lembrei de uma passagem bíblica que dizia, poxa, qualquer coisa que a gente conversasse, ele tinha assunto para falar de Deus. Eu falei, este homem tem um talento, um dom muito grande de Deus. Mas nós podemos falar de Jesus para outras pessoas. A verdade é que sempre existe a oportunidade de nós dirigirmos um estudo bíblico, de nós dirigirmos um grupo de oração, dirigirmos o louvor. Muitas vezes eu vejo o Satoshi sozinho, aqui na frente, com seu violão inseparável. Eu penso assim, poxa, mais gente poderia ajudá-lo no ministério de louvor. E às vezes eu falo assim, Satoshi, prepara o microfone que eu vou me juntar a você, né? Eu vou acompanhar você. É o que eu faço. Eu não consigo pegar ritmo, mas eu consigo acompanhar ele cantando. Então dá para a gente fazer alguma coisa, né? Mas assim, mais gente, eu tenho certeza que mais gente poderia se juntar ao ministério de louvor e ajudar, né? Mas então, podemos fazer coisas. E sempre existe a oportunidade de ajudar e ser ajudado, né? Isso que é importante dentro da igreja. Podemos ajudar e também ser ajudado, usando aquilo que Deus deu para cada um de nós. Nós não fazemos parte desta comunidade por acaso. Existe um motivo pelo qual Deus colocou cada um de nós neste lugar. Aqui dentro nós podemos desenvolver relacionamentos com outras pessoas, podemos conversar com outras pessoas. Existe uma passagem no livro de Atos, capítulo 2, lá no final do capítulo 2, que as pessoas que pertenciam à igreja, àquela igreja primitiva, que estava começando, havia um grande entrosamento entre as pessoas, uma grande comunhão entre as pessoas. E nós podemos desenvolver esta comunhão dentro do local onde nós estamos, né? O texto que nós lemos, Paulo diz para a igreja de Colossos, ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria,
cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Nós não somos autossuficientes. Eu não preciso de ninguém. Não existe ninguém aqui, pelo menos penso eu, imagino eu, não existe ninguém aqui dentro que diga, eu não preciso de ninguém. Eu posso muito bem me virar sozinho. Estou bem sozinho. Mas isso não é uma verdade. Todos nós precisamos uns dos outros. Por melhor que a gente seja, nós precisamos de uma outra pessoa. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei de em todo o curso de marketing, né, propaganda, esse exemplo, deve ter outros exemplos mais novos, mas o meu tempo é muito antigo, então eu sempre tenho exemplos velhos, né? Eu lembrei de uma história que me contaram quando eu participei de um curso, de um treinamento. Uma empresa de propaganda e marketing foi contratada por uma outra empresa para desenvolver uma propaganda onde fizessem as pessoas consumir mais pasta de dente. Imaginem vocês participando de um grupo de pessoas com grande criatividade, que pensa bastante, que fizeram N cursos, e fosse pedido para vocês desenvolverem uma propaganda que levassem as pessoas a gastarem mais pasta de dente. Uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, surgiram muitas ideias, mas nenhuma ideia que pudesse dizer, nossa, isto vai fazer com que as pessoas gastem mais pasta de dente. Vocês sabem quanto de pasta vocês colocam na sua escova? Já mediram quanta pasta você coloca na sua escova? Não, né? Aí foram 4 meses, 5 meses, 6 meses. Monte de ideia, mas nenhuma ideia criativa, nenhuma ideia boa. E estavam todos aqueles profissionais em volta da mesa, coçando a cabeça, desesperados, buscando uma nova ideia. Mas havia uma senhora muito simples, que era copeira. O trabalho dela era levar água para todo mundo, cafezinho, 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 cafezinho. E naquela manhã, ela chegou para fazer a mesma coisa. O senhor quer água gelada? Quer um cafezinho? Mas ela entrou naquela sala e viu todo mundo. Nossa, hoje vai ser aquele dia, não sei o que vai sair. Ela entrou, olhou para aquelas pessoas e disse: gente, bom dia! Qual o problema de vocês hoje? Ultimamente vocês estão ficando cada vez mais assim, ai, o que será que vai acontecer? Aí alguém levantou e falou assim: quem é essa mulher que entra nessa sala? Bom dia, gente, o que vocês têm? Parece que vocês viram um defunto na frente, né? A gente está quebrando cabeça 6 meses para tentar descobrir uma propaganda que leve as pessoas a consumirem mais pasta de dente. E alguém com muita paciência fala assim: olha, nós estivemos aqui todo esse tempo aqui pensando uma propaganda que levasse as pessoas a gastarem mais pasta de dente. Só que ela olhou para todo mundo e disse assim:
É isso que vocês fizeram todos esses 6 meses? Sim, foi a resposta daqueles profissionais. Vocês querem uma propaganda que leve as pessoas a gastarem mais pasta de dente? Sim. Ela olhou para todo mundo. Alguém já pensou? Vocês já pensaram em aumentar o tamanho do buraco, do tubo da pasta de dente? Opa. Ninguém havia pensado, durante todos aqueles 6 meses, que se aumentasse o buraco do tubo um pouquinho mais, ia gastar mais pasta de dente. Todos nós precisamos da ajuda de alguém. Por mais simples que pareça ser. Nós não somos autossuficientes. Podemos conhecer uma imensidão de versículos bíblicos, podemos conhecer muito sobre teologia, mas mesmo assim, em algum momento nós precisamos da ajuda de uma outra pessoa. E Deus nos capacitou para participarmos da vida das outras pessoas. É participar, não intrometer. Vejam bem, participar da vida de outras pessoas. E também que outras pessoas participem da nossa vida e possamos nos ajudar uns aos outros. Quando nós compartilhamos os nossos pensamentos sobre algum texto bíblico ou sobre algum tema bíblico, nós estamos ensinando. Quando nós compartilhamos com alguém uma experiência com Deus, ou mesmo na vida secular, quando nós dividimos isso com um grupo de pessoas, quando temos algum momento difícil, um problema difícil na vida da pessoa, nós estamos ensinando. Quando nós ensinamos outras pessoas a como amar as esposas, como amar os maridos, como amar os filhos, nós estamos ensinando. E quando compartilhamos a nossa experiência de vida, poxa, Deus me ensinou isso quando eu tinha essa dificuldade. Deus me mostrou isso. Quando nós ajudamos alguém a tomar uma decisão, estamos ensinando. Quando nós ajudamos alguém a ter pensamentos puros na sua vida, quando nós ajudamos alguém a manter as suas finanças em ordem, quando nós estendemos a nossa mão para ajudar uma outra pessoa, nós estamos ensinando. Por isso, ensinar não é privilégio dos professores de EBD, ensinar não é privilégio dos pastores, dos pregadores, dos líderes. Cada um de nós pode ensinar outra pessoa, pode aconselhar outra pessoa. Mas também ensinar, aconselhar, é mais do que explicar um texto bíblico, mais do que dizer, é isso que a palavra de Deus está dizendo. Mas também ensinar, aconselhar, ela tem um outro lado. Assim como uma moeda tem duas faces, de um lado você ensina, aconselha, mas do outro lado tem uma outra face, que é o ouvir. Vocês já encontraram pessoas, ou têm amigos, amigas, que quando começa a falar não para mais? Parece um rádio ligado ambulante, né? Eu tenho amigos assim, você começa a falar, ele diz, puxa, você me lembrou que
e aí vai. Quando se fala de futebol, então, nem se fala, não tem mais fim. Ele lembra que no ano de 1970 e pouco, fulano de tal marcou aquele gol de bicicleta. Assim. Eu fico pensando assim, como é que esse cara lembra tanta coisa? Mas tem pessoas que não conseguem ouvir. Ela começa a falar, não para. Mas a Bíblia tem um ensinamento muito precioso. E que os educadores, os professores de comunicação ensinam aprenda a ouvir. Portanto, todo mundo pode ensinar, pode aconselhar, mas também devemos lembrar de que devemos também ser aprendizes, devemos também ser ouvintes do que os outros cristãos, os outros crentes em Cristo têm para compartilhar sobre a atuação de Deus em suas vidas. É bom lembrar de que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. E o apóstolo Tiago dá um conselho fantástico sobre isso. Todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. Tiago 1,19. E depois acrescenta mais uma coisa. Toma cuidado com a língua. Mas muitas vezes nós pensamos, ensinar? Eu? Quem? Como é que eu posso ensinar? Jesus, certa vez, ele estava se dirigindo a uma grande multidão que se reuniu em volta dele, e ele disse o seguinte: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será semelhante a um homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. E Paulo com certeza usou o ensinamento de Jesus e trouxe para a igreja de Colossos, como nós lemos. Podemos ensinar pessoas. Mas Paulo usou, nessa mesma carta que ele escreveu, algo muito interessante. Não deixamos de orar. Paulo e seus amigos estão dizendo para a igreja de Colossos: nós não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Por isso, podemos ensinar, podemos aconselhar, mas devemos fazer isso com sabedoria, com entendimento. Mas Paulo disse para a igreja de Colossos que ensinem, aconselhem-se mutuamente uns aos outros. Queria lembrar 2 coisas que Paulo disse: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Se eu quero ensinar, se eu quero aconselhar alguém, eu tenho que conhecer muito bem a palavra de Deus. Muitas vezes a gente imagina, mas isso eu já sei, já ouvi, já aprendi. Continue aprendendo. É isso que nós devemos fazer sempre, aprender. Não existe formatura na vida cristã. Nós vamos continuar aprendendo sempre novas coisas. Muitas vezes a gente pensa assim, puxa, o pastor falou novamente aquele versículo. Eu já conheço esse versículo, já ouvi essa mensagem. Já ouviu a mensagem, já ouviu a palavra, mas Deus sempre tem algo novo para nos ensinar. Deus tem uma fonte inesgotável de sabedoria e entendimento e pode nos ensinar sempre novas coisas, usando sempre os mesmos versículos. Devemos conhecer
a palavra de Deus antes de querer ensinar a palavra de Deus. É muito importante nós lermos, ouvirmos, retermos a palavra de Deus em nossas mentes e em nossos corações. E permitir que a palavra de Deus, ela não fique somente em nossas mentes, mas ela transforme as nossas vidas de dentro para fora. Transforme a nossa maneira de pensar, transforme a nossa maneira de ver as coisas que a palavra de Deus nos ensina. Acima de tudo, devemos aprender a palavra de Deus e obedecer à palavra de Deus. Quando nós ouvimos, retemos a palavra de Deus em nossos corações e nós vivemos, praticamos a palavra de Deus, experimentamos a palavra de Deus, podemos sempre aprender novas coisas. Por isso, as dificuldades, as provações que nós enfrentamos em nossas vidas podem servir de grande conforto, de grande consolo e esperança para outras pessoas. Pode ter sido uma experiência dolorosa para nós, difícil para nós, mas com certeza pode ajudar outras pessoas. E quando Deus usa as situações difíceis da nossa vida, nós somos muito fortalecidos, podemos ajudar outras pessoas. Por isso é muito importante deixar que a palavra de Deus faça morada dentro de nós e nós experimentemos isso dia após dia, como pessoas sábias. E podemos usar a palavra de Deus para ensinar e aconselhar uns aos outros. É isso que Paulo está ensinando para a igreja de Colossos. Passar experiências, passar uma palavra de conforto, de consolo, é muito mais do que nós passarmos o que nós aprendemos com o nosso intelecto, com a nossa inteligência. É preciso que a palavra de Deus seja uma grande verdade na nossa vida, antes de nós ensinarmos, antes de nós aconselharmos outras pessoas. Deus sempre tem maneiras extraordinárias de nos ensinar. Deus sempre tem, e Ele é muito capaz de trazer grandes revelações da nossa vida em momentos que a gente nem esperava, sobre a verdade da palavra que Ele mesmo fala conosco. Deus está sempre fazendo coisas novas na nossa vida. Graças a Deus. Hein? Deus sempre está provocando coisas novas na nossa vida. Basta termos mentes, corações, olhos atentos, ouvidos atentos para aquilo que Deus está fazendo diariamente, em cada momento em nossas vidas. E eu lembro do que o pastor Jorge, nas suas primeiras mensagens que ele nos trouxe, o que Deus está fazendo ou já tem feito na sua vida. Você tem algo para compartilhar? Achei fantástico. O que Deus tem feito na minha vida, o que Deus tem feito na sua vida, que nós podemos compartilhar com outras pessoas. Pensem sobre isso. Vamos tornar nossa vida cristã algo prático, algo que impacte vidas, transforme vidas, algo que leve de uma maneira simples o amor de Deus, a graça de Deus para outras tantas pessoas, não só dentro da nossa igreja, mas na vida que nós temos lá fora, fora das paredes da igreja. E que Deus nos dê sabedoria, nos dê entendimento, para que nós possamos praticar
e viver conforme a palavra de Deus. Vamos orar? Bondoso Deus, muito obrigado pela tua palavra. Permita, Senhor, que a tua palavra possa encontrar sempre um lugar especial dentro das nossas vidas. Permita, Senhor Deus, que a tua palavra não fique somente retida em nossa mente, mas possa ser uma grande realidade, uma experiência de vida, Senhor Deus. Amado Pai Celestial, abre o nosso entendimento, concede-nos, ó Deus, a sabedoria que vem do Senhor, para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor nos ensina. Dá-nos, Senhor Deus, um coração e forças para vivermos conforme aquilo que nós aprendemos do Senhor. E que, Senhor Deus, a nossa experiência de vida, o que nós aprendemos, possa ser útil para outras pessoas. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos uma vida de serviço como Jesus. Caminha conosco, Senhor Deus, durante uma nova semana. Dá-nos oportunidade, Deus, de aprendermos de Jesus. Dá-nos a oportunidade de aprendermos a servirmos a Ti de uma maneira melhor, ó Deus. Dá-nos a oportunidade de sermos úteis na sociedade onde nós estamos. Assim nós oramos e Te agradecemos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Satoshi. Semana passada eu tinha falado das nossas férias da EBD. Na verdade eu falei um pouquinho equivocado quando retorna. Vai a partir do dia 21, que é o Natal, né? A gente não vai ter EBD. O culto vai começar às 10 horas até o dia 4. No dia 11, que é o segundo fim de semana de janeiro, retorno normal, às 9h30 EBD, culto às 10h30. Tá? Quarta-feira temos reunião de oração aqui, às 7h30 da noite. Dia 6, é o próximo domingo, né? Pastor Jorge estará aqui com a gente. Santa Ceia. E acho que é só. Mais algum aviso? Acho que é só, né? Então vamos nos pôr de pé e orar para encerrar esse culto. Senhor, nós te louvamos pelo teu amor, pela tua palavra, e porque o Senhor, ó Pai, tem nos dado essa oportunidade de estarmos ministrando um ao outro, Pai. Estarmos em comunidade, Pai, nos amando e levando o teu amor a todas as pessoas. Pedimos que o Senhor possa abençoar esta semana, abençoar nossas famílias, ó Pai, nossos trabalhos, nossas casas, que o Senhor possa estar conosco, Pai, nos dando a tua paz, a tua alegria, Pai, e também o teu crescimento. E te louvamos por este momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Até semana que vem.